Muito boa noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, também através das páginas do São Carlos em Rede, da Simbralo Eventos e também da Multifísio Fisioterapia. Estamos no ar com a live desta quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, para falar muito de futebol, para falar do Santos, da Ponte Preta, da Seleção Brasileira, com o nosso convidado mais do que especial nesta noite, Sérgio Guedes, atual treinador de futebol, vai bater um papo conosco aí dentro de mais alguns minutinhos. Sempre em nome aí de Multifísio Fisioterapia, King Comunicação, Bianchini Autopeças, Peixaria Central, São Carlos em Rede e Sancar, Mecânica e Elétrica Automotiva. Chegamos, hein? Estamos aí já com a equipe Rádio Rock Esportiva já posicionada e vamos trazer aí o primeiro boa noite dos meus companheiros de equipe, hoje com o Rovanir Frias e também com o Ednelson Simonetti. Primeiro, o meu narrador. Alô, Rovanir Frias, boa noite, seja bem-vindo, Rova. Boa noite, Rafa, boa noite, Ednelson, boa noite, Sérgio Guedes, um grande amigo que eu fiz na época de São Carlos Futebol Clube, lá em 2006, amizade aí e segue aí firme e forte nos dias de hoje, agradecendo já ao Sérgio pela grande moral que está nos dando hoje, em poder participar conosco de mais uma live especial, sempre com grandes personalidades, e o Sérgio Guedes não poderia ficar de fora pela história tão bonita que ele tem no futebol, como jogador e agora também como técnico. Muito obrigado pela sua participação, Sérgio. Muito bem, daqui a pouquinho então o Sérgio Guedes conosco, agora o meu comentarista, depois do meu narrador, o meu comentarista, Ednelson Simonetti. Boa noite, Dinho, seja bem-vindo. Boa noite, Rafa, boa noite, Rovanir, boa noite, Sérgio Guedes, uma honra estar falando com o Sérgio aí, como vocês sabem, né, na minha infância eu era goleiro, né, e era um dos meus ídolos, né. Eu lembro que eu peguei uma época bem legal com os goleiros, assim, os goleiros dos grandes times de São Paulo, dos 4 grandes de São Paulo, tinham excelentes goleiros, né? Era Ronaldo no Corinthians, o Veloso no Palmeiras, o Zete no São Paulo e o Sérgio no Santos. Então, assim, além de ser um prazer muito grande estar conversando com o Sérgio, eu posso dizer que é um sonho realizado também, de estar falando com um cara que foi um dos meus ídolos de infância. Muito bem, com história nos 2 times da cidade, né? No Grêmio São Carlense como jogador, no São Carlos como técnico, a gente vai falar também daqui a pouquinho e trazê-lo, né? Então, ao nosso convívio aí nesta noite. Sérgio, boa noite, seja bem-vindo aí à nossa live da Rádio Rock Esportiva e muito obrigado mais uma vez aí por aceitar o nosso convite, Sérgio, boa noite. Boa noite, meus cumprimentos à Rádio Rock. Um prazer estar falando com vocês. Fico muito envaidecido pelos elogios. Você colocou bem aí, a gente teve uma passagem nas 2 equipes da cidade. Eu vi aí nos teus patrocínios que o Juninho, família Bianchini, me parece que está de volta ao futebol aí. Fico feliz de ouvir. Pelo menos é a formação que eu tenho, que eles estão tentando a volta para fazer o futebol forte de São Carlos novamente. E para falar da nossa vida um pouquinho, né? Esse momento que nós vivemos no mundo, né? No país, especificamente também. Mas é um prazer estar falando com vocês. O prazer é todo nosso, Sérgio. O prazer é todo nosso. O Julinho é parceiro nosso, né? De Rádio Rock Esportiva. Ele está tentando uma retomada do clube aí, se Deus quiser, nos próximos capítulos aí, isso vai se definir a favor dele realmente, para que ele possa retomar o comando aí do São Carlos Futebol Clube. E já de início eu vou passar primeiro para o Rovanir fazer a primeira pergunta para você. Rova, fique à vontade com o nosso querido Sérgio Guedes. Vamos lá, o Sérgio sempre tem boas histórias, né? O Sérgio é uma pessoa que sempre resenha bem, grandes viagens, né, feitas lá em 2006, grandes conversas tivemos, muitas histórias legais. Sérgio, queria que você falasse um pouquinho, você que iniciou jogando no Araçatuba e depois foi em 84 para a Ponte Preta. E a Ponte foi o time que você realmente se destacou
e surgiu para o futebol a nível nacional. Queria que você comentasse um pouquinho esse período da Ponte Preta. Campinas, que já vivia um grande momento no futebol já desde o final da década de 70, né? Também com grandes goleiros, a Ponte sempre com grandes goleiros, e você também surgindo, sendo também o grande destaque. Você ficou de 84 até 89. Queria que você falasse sobre esse período na Ponte Preta, Sérgio. Pois é, Wandir, um grande abraço a você. Prazer estar te vendo. Eu comecei minha carreira na Ponte, na verdade, né? Eu fui para Araçatuba em 83 e como goleiro da base, eu cheguei na Ponte em 81. Na divisão de base, a Ponte Preta era muito forte na época, né? Eu me recordo assim, a gente venceu tudo na divisão de base na Ponte. A Ponte, pelo menos o momento que eu estive, a Ponte nunca perdeu nada. Ganhou 2 taças São Paulo, ganhou campeonatos paulistas, jogos regionais, jogos abertos. A gente tinha um time muito forte. E na época você tinha o passe, né, vinculado, o passe preso. E eu fui emprestado para Araçatuba. Chegando em Araçatuba acabou pegando o meu passe em definitivo porque eles me profissionalizaram lá. E aí eu fiquei o campeonato em Araçatuba, abri um mercado legal no interior de São Paulo, porque eu ainda era desconhecido, né? E muito jovem, né? A gente fez um campeonato legal no Araçatuba, que era a Série A2 hoje, né? E depois eu voltei para a Ponte, aí teve muita briga na justiça, e aí eu regressei à Ponte e fiz, como você falou, eu tive 2 momentos muito longos na minha carreira, que foi na Ponte e no Santos. E eu tive por 8 anos na Ponte Preta. Então foi um tempo onde a gente construiu uma história bacana mesmo. Eu peguei o fim da época áurea da Ponte, mas também um grande momento que o clube vivia, né? De chegar mais perto de competições, de jogar campeonatos nacionais e correr sempre na parte de cima da tabela. Então eu tenho boas lembranças, boas histórias aí desses momentos que vivi. Muito bem, Dinho, Ednelson Simonetti, fica à vontade com o Sérgio Guedes. Bom, como o Rovonir citou, né, a Ponte sempre foi uma escola de grandes goleiros, né? Então acho que anterior a você tinha sido o Carlos, né? Tinha vindo de lá, depois o Sérgio, depois o Brigatti. Sérgio, tinha algum treinamento específico, alguma coisa que diferenciava a Ponte Preta dos outros times na preparação de goleiros? Tinha sim. A gente tinha o Dimas, que era o treinador de goleiro da época. Ele formou ainda antes, o que antecedeu um pouco o Carlos. Ele teve o Macir, o Valdir Pérez, o Rafael, né? A Ponte, de verdade, tem uma história muito longa na posição. E espelho, né? Eu tive o Carlos como o meu espelho, uma referência. Ele era o goleiro principal do país na época, era o goleiro titular da seleção brasileira. Então foi uma espécie, ele me adotou na Ponte, né? Porque ele me patrocinava com material, inclusive. A gente tinha muita dificuldade de encontrar material de boa qualidade, e ele acabou me adotando e eu segui os caminhos dele. Foi um grande espelho para mim. Então, talvez tenha sido a maior razão da Ponte ter na sua história, porque coincidentemente ou não, com a saída do Dimas, o Dimas foi para o Guarani, inclusive ele tentou me levar para o Guarani, esse processo de Araçatuba na justiça, eu tive muito perto de ir para o Guarani. E aí a Ponte, talvez eu tenha sido o último goleiro que tenha chegado a uma seleção brasileira. Agora tem o Ivan, né? Que depois de muitos anos um novo goleiro surgiu, me parece. Eu não conheço no cotidiano, mas vendo jogar também me passa a impressão de ser um goleiro de muitas qualidades e talvez também siga esse mesmo caminho. Mas talvez o Dimas tenha sido o responsável maior, e formando bons goleiros você tem referência, espelho, dia a dia, cotidiano, e a Ponte de verdade formou, na época, divisão de base, todos os goleiros das seleções nacionais eram oriundos da Ponte Preta. Ô Sérgio, você é de Rio Claro, né? Natural aí de Rio Claro. E tem um companheiro nosso lá de imprensa, o Nando Lopes, que é natural de lá também, trabalha em Piracicaba, né? Te acompanhou um tempo lá também, quando você foi treinador do 15. Te mandou uma mensagem aqui, a gente vai colocá-la aqui. E falando do seu início, um pouquinho antes até da Ponte, hein, Sérgio? Vamos ver aqui o que fala o nosso Nando Lopes para você. Olá, senhor Ivanilton, Sérgio Guedes, tudo bem? Aqui é o Nando Lopes, de Rio Claro, seu conterrâneo, que atua na imprensa de Piracicaba também, meu grande amigo Sérgio. Um grande prazer, né, poder participar aí junto com o Rafa,
pessoal da Rádio Rock também, da Rock Esportiva. Grande abraço a todos vocês. O Sérgio, conheço o Sérgio já há muitos anos, o Sérgio Guedes, da minha cidade. Começou no Vasquinho, né, lá da Vila Alemã, no Vasco da Vila Alemã. Depois, acho que passou pelo Juventus também, do Valdir, né? Depois seguiu a carreira aí, começando lá no Araçatuba e passando por diversas equipes, inclusive na nossa seleção brasileira. Foi um prazer imenso, né? Trabalhar com o Sérgio aqui em Piracicaba em 2013, meu conterrâneo, um cara genial, um cara fantástico, um baita de um treinador. E eu gostaria de perguntar para o Sérgio o seguinte, né? Pelo que os dados, as estatísticas que a gente tem, você fez 10 jogos pela seleção brasileira e pelo que a gente tem aqui, você não sofreu nenhum gol, né? Queria saber se é isso mesmo, se está correto. E dessa passagem sua pela seleção, nos honrando, inclusive você esteve presente no jogo do Pelé, né? Acho que foi na despedida ou nos jogos, um jogo comemorativo do Pelé, que se despediu da seleção brasileira. Você era o goleiro daquela seleção. Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência da seleção brasileira. E se tá certo aí, né? Que você não tomou nenhum gol pela seleção, que é um fato quase raro, né? Na carreira de todos os atletas aí, dos goleiros que passaram pela seleção brasileira. Um grande abraço, Sérgio. Fique com Deus. Vocês também, meus amigos aí de São Carlos, da Rádio Rock Esportivo. Grande abração a todos. Tá certo o Nando e tá certo o comecinho lá também, Sérgio? Pois é, cara. Um grande abraço ao Nando, de verdade um parceiro, uma pessoa muito capaz, de muita informação, de muito bastidor. Ele de verdade me conhece bem. Vamos lá, algumas coisas a serem consideradas. Em vez do Vasquinho Nacional, que eram pertos, né? Eram bairros próximos, né? Não existem mais esses times, eu acho. Eu não sei se o Vasco, mas o Nacional não mais. Eu joguei no Nacional, depois para o Juventus, e aí ele tem razão nessa sequência. Pela seleção brasileira foram de verdade 10 ou 11 partidas, foram 4 gols sofridos. Foi um gol contra a Finlândia, a gente venceu a Finlândia de 2-1, e eu sofri um gol. E o 3-3 em Buenos Aires com a Argentina, um grande jogo. Na época, na transição de Falcão da seleção, esse jogo terminou 3-3. Eu também fiz essa partida, tenho esse jogo guardado comigo. Mas nas outras partidas ele tem razão, a gente não sofreu gols nenhum, não. Foram nessas 2 partidas específicas. Eu vou fazer eu vou dar uma entregada no Nando. O Nando é velista, né? Eu trabalhei no Rio Claro, mas eu não deixo de ser, porque eu fiz minha carreira acompanhando o Vélez e Rio Claro. Quantas vezes, né? A gente eu não vi jogo de divisão intermediária. Eu fiz meu sonho de virar profissional passou por Rio Claro e por Velo Clube, né? Eu dirigi o Rio Claro já por quase 3 anos. Tenho um desejo de um dia regressar em Rio Claro. Tenho muita saudade, tenho muitos amigos lá, e o resto é aquilo que ele falou mesmo. E um grande abraço a ele, um prazer estar ouvindo sempre. Não sei se deixei de responder alguma coisa que ele disse. Vou contar uma história, da seleção brasileira. Ele perguntou alguma coisa. Eu fiz o jogo do centenário do Pelé, aquele jogo marcante para mim, porque ali eu joguei contra, talvez, na época, os principais jogadores que jogavam no futebol mundial, né? Predômio goleiro, Van Basten, puxa vida, o Michel, o Ruggeri, do qual eu também não me dava muito com o Ruggeri, tá? Toda vez que eu enfrentei o Ruggeri, ou pelo Santos ou pela seleção argentina, era problema certo, a gente se estranhava sempre, até porque ele tinha uma rivalidade com o Careca Bianchesi, que vocês devem conhecer, também passou por Rio Claro. Ele não é de Rio Claro, eu tenho ele como meu irmão de criação. E o Ruggeri teve um problema, uma rusga em jogo com ele. E na época Falcão falava assim para mim, cuida do teu irmão, porque o Ruggeri está atrás dele. Mas o Ruggeri não enfrentava a gente, não. Depois ele teve um problema com o Careca no México. O Ruggeri jogou no América, o Careca no Necaxa. E eles tiveram no Monterrey. E eles tiveram uma rusga no jogo. O Ruggeri foi firme com ele, pegou ele firme lá, mas eu não estava de perto. O Bernardão, que era o volante do São Paulo, que estava de perto, que foi meio defensor dele. Em relação ao jogo especificamente do Pelé,
Eu tenho uma lembrança muito grande disso, porque muita gente acha que era um jogo festivo apenas, né? E foi uma coisa marcante para mim, porque no vestiário o Pelé reuniu todo mundo, já na preparação, na chegada, ele falou, ó, ele teve a audácia de se apresentar para a gente. E ele falou assim, ó, eu sou o Pelé, né, para quem não me conhece, parece ser um jogo festivo, estou grato de estar participando desse momento aqui, mas eu gostaria de vencer o jogo, que vocês me ajudassem a vencer o jogo. Então essa fala dele foi muito marcante para mim, né, porque a gente imagina perdeu a competitividade, já não tem mais aquele desejo de competir, muito pelo contrário, ele fez cobranças e eu tenho uma relação muito boa com o Pelé, porque eu adotei o Edinho aqui, né? O Edinho foi um goleiro no Santos que eu tive muito perto e o Pelé me deu carta branca para dar cascudo se necessário fosse. Então esse é um primeiro momento que a gente passou de verdade, histórias que a gente passou na vida, que nesses momentos aí de live que a gente tem feito, a gente tem contado alguma coisa. Muito bacana, muito bacana. O Talmos Camargo tá conosco hoje também. Ah, Talmos, tô de VIT hoje, hein? Recuperei a VIT aqui, ó. A VIT tá conosco hoje de novo aí. Quem mais tá conosco aqui? O David Mangerona, Santista, esse Serjão de 4 costados, o David, viu? Tá mandando uma boa noite pra você e uma pergunta pro Sérgio Guedes. Qual o lance mais difícil defendido por ele em toda a carreira? Um abraço, sou Santista, agradeço a ele por tudo que ele fez pelo meu peixe. Não precisa ser uma não, pode ser mais, porque foram inúmeras, né, Sérgio? Pois é, primeiramente meus cumprimentos a ele, um prazer enorme, né? Conheço bem Santos, eu conheço Santos de cabo a rabo, que nem a palma da minha mão, né? Vivo aqui, inclusive. Puta vida, foi momentos bacanas que eu tive no Santos e rotular, né? Talvez o maior desafio na minha vida, a gente vai chegar lá, tenha sido em São Carlos. Esse talvez tenha sido o maior desafio, inclusive que me custou a carreira. A gente vai chegar lá, imagino eu. Em relação especificamente ao Santos, talvez eu tenha tido um reconhecimento instantâneo da torcida do Santos, porque você só tem noção da rivalidade Santos e Corinthians aqui na Baixada quando você vive aqui, sabe? Aqui é reduto de muito corintiano. E quando eu cheguei, eu achava que todo clássico era similar, não é não. Para o Santista, o grande rival é o Corinthians, e talvez tenha sido os meus maiores jogos no Santos. Porque a gente tem uma curiosidade, a gente não jogava na Vila Belmiro contra o Corinthians, porque a gente jogava no... O Santos vivia um momento financeiro muito complicado, então todos os jogos importantes e decisivos eram transferidos para o Morumbi ou para o Pacaembu. Então a gente enfrentava sempre o Corinthians ou no Morumbi ou no Pacaembu com 80, 90 mil pessoas, e eu frustrava muito o corintiano nessa época, eu me recordo bem. Então isso talvez tenha sido os meus melhores dias. Eu fiz grandes jogos pelo Santos, sabe? Assim, de goleiro de fantástico. Eu tenho muito boas lembranças de verdade. A minha estreia no Santos foi em Jaú, aí próximo a Jaú. O primeiro jogo, eu defendi 2 pênaltis no jogo. Então, instantaneamente, eu tive um carinho do torcedor. Mas os meus grandes jogos, se eu tiver que colocar um, foi um 0-0 Santos e Corinthians. Esse jogo foi marcante. Aí eu conheci de verdade a paixão do Santista e o tamanho da rivalidade que é, porque no dia seguinte aqui na Baixada Santista, após esse jogo, eu não tinha muito mais paz, não. Eu me tornei de verdade um profissional, um goleiro, um jogador muito querido da torcida. Então, por onde a gente ia, tinha esse respeito das minhas participações e da relação que eu acabei construindo, né? Porque foram quase 5 anos. São quase 300 jogos com a camisa do Santos. Isso marcou bastante. Mesmo numa época difícil do clube, eu consegui chegar a uma seleção. Depois de 8 anos, um atleta do Santos não era convocado. Então eu tive feitos marcantes. Mesmo o time não conquistando títulos, mas pessoalmente eu tive muita realização aqui como goleiro do time. Muito bem, o Ricardo Sinatra também mandando aqui, é um dos maiores goleiros da história do meu peixe, também santista. O Zé Roberto está conosco, o Anderson Tatiana Molina, o João Lourenço, foi um grande goleiro, tá mandando aqui o João. Júlio César Loquete, o Nando Lopes está conosco também, viu, Nando? Acabei de mandar aí a sua pergunta pro nosso Sérgio Guedes. O Nivaldo está conosco, o Fabiano Zotesso, o João Lourenço de novo aqui também. Mandando uma boa noite para todos nós.
Ô Sérgio, e a tua chegada no Santos, né? Foi o Nicanor que te levou, você chegou no final da década de 90, 89, se não estou enganado, né? Foi o Nicanor de Carvalho que te levou lá para o Santos? Foi Nicanor de Carvalho, sim. E só dizer para Nando Lopes que eu não estou mais a Santista, e abriu para o 15, tá? Abriu para o 15 voltar, tá, Nando? Pode ficar sossegado aí. Não estou mais aqui. Pode esperar que agora essa concorrência vocês não têm mais. Na verdade, a pergunta que antecedeu foi... A tua chegada no Santos, né? A tua saída da ponte. Foi com o Nicanor, sim. Tem umas passagens curiosas em relação a isso. Eu estava na ponte, a ponte já vivia uma situação difícil, né? Administrativamente vivia momentos difíceis. Nicanor foi para o Santos e um dia ele me ligou, o Nicanor me chamava de alemão, os meus amigos mais próximos me chamam muito de alemão, tá? Ele me chamou, ele me ligou e falou, alemão, é o seguinte... Está em situação pior que a Ponte Preta, está vivendo uma situação financeira difícil, mas é o Santos. Quer vir? Eu falei, pô, Nicanor, marca a passagem. Aí ele falou assim, ó, a direção vai até você amanhã, eles vão até Campinas, eles já fizeram o negócio, já fizeram contato com a Ponte Preta, eles vão buscar você. E quem veio me contratar foi Walter Sereno, cara. Walter Sereno, ele tem uma história bacana, ele era um bicheiro, ele é um bicheiro. Ele vive em Santa Rita do Passa Quatro hoje. Ele chegou aqui, ele comprou meu passe. Foi ele que comprou meu passe da Ponte Preta. E quando eu cheguei na ponte com esse momento rápido aí, ele chegou uma hora que começou a surgir algumas propostas de alguns times para me levar embora. E ele fez uma reunião com a imprensa e falou assim, ó, eu não quero problema para mim não. Eu estou doando o Santos para o Santos vende o Sérgio se ele quiser. E eu estou me livrando desse problema aí, porque eu estou vendo que alguma coisa vai chegar uma hora que eu não vou suportar algumas propostas e eu estou doando ao Santos. E Walter Sereno, para quem assistiu a novela Mandala, ele foi o exemplo, ele é que criou aquele bicheiro que era com o Nuno Léo Maia, ele foi referência para o Nuno, ele conviveu com o Nuno aqui uma época para que o Nuno fizesse aquele perfil de bicheiro na novela, sabe? Então ele foi uma pessoa importante, porque ele acabou me comprando da Ponte Preta. E aí essa relação foi muito rápida, de verdade, com a minha chegada em Santos. E outra situação marcante é que o Rodolfo Rodrigues tinha um curto espaço de tempo, ele tinha deixado o Santos, né? E o Santos tinha colocado alguns goleiros e não emplacava ninguém. Quando eu cheguei na Vila Belmiro, a minha primeira entrevista, na época, era muito bacana, né, Valnir? Porque a gente tinha uma relação cotidiana, a gente conversava direto, não é essa dificuldade, esse aborrecimento que vocês devem ter hoje para falar com um jogador de futebol, né? Tudo amarrado, né? E eu, chegando na sala de imprensa do Santos, eu me recordo que um dos repórteres olhou para mim, eu usava barba na época, ele falou assim, pô, a barba pelo menos é igual. Esse comentário nunca mais saiu da minha cabeça, porque ele fez uma comparação, de uma certa forma, ele foi meio pejorativo, né? Ó, tá chegando um goleiro que pelo menos a barba é igual a do outro que estava aqui. E para surpresa, foi muito rápido eu acabei substituindo o Rodolfo e se falou muito pouco no Rodolfo no tempo que eu tive aí, né? Foi um goleiro marcante na história do Santos, conheço ele, meu amigo particular, mas a minha passagem no Santos fez com que a torcida esquecesse um pouquinho daquilo que ele tinha deixado, né? Porque ele foi, antes da minha chegada aí, o grande ídolo, né? No Santos. Então eu tive que substituir ele aí, mas foi muito rápido e a gente acabou satisfazendo o torcedor, caindo no gosto da torcida do Santos muito rápido e acabei não enfrentando muita dificuldade dessa comparação feita, não. Muito bem. Rova, fica à vontade, meu amigo. Vamos dormir. Que dormiu, Rova. Ô, Sérgio, a passagem no Santos... Não, o microfone tava no mudo aqui. Tô brincando, senão, eu vi o sinalzinho aqui, é só pra te cornetar. O sinalzinho apareceu no microfone pra mim. O pessoal fica me cornetando aqui, Sérgio, tá louco.
Nessa É que ele passagem do acorda Santos... cedo, viu, Sérgio? Deixa eu só abrir um parênteses antes. Ô, Sérgio, ele tá acordando cedo, é professor, mas não tem moleza, não. 7 horas tem que estar lá com a molecada na videoaula e não tem moleza pra ele, não. Tem que se virar, né? Sabe como é que é. Mas vamos lá. Nessa passagem do Santos, de 89 a 93, você foi um dos grandes destaques, mas o Santos não chegou a montar grandes equipes, né? Pelo menos nas competições, o Santos não chegou em finais de campeonato. Era uma época que o São Paulo estava muito bem, né? Na época que o São Paulo ganhou o bicampeonato mundial, o Corinthians ganhou o brasileiro em 90, então tinha muita dificuldade o Santos de chegar nas finais de campeonato. Queria que você falasse um pouquinho sobre o elenco do Santos dessa época, porque você era o grande destaque, tinha até o César Sampaio, se eu não me engano, também no time do Santos nessa época, depois o Sampaio saiu, mas era um time um pouco mais modesto na época, né, Sérgio? Pois é, Vanir, boa essa pergunta. Toda vez que eu participo de alguma live, essa pergunta vem, e eu tenho uma resposta que vai convencer muita gente, porque faça um comentário, uma relação de que o time não tinha muita expressão. E a gente chegou muito perto de disputar campeonatos. Em 91, a gente, se tivesse vencido o Flamengo no Rio, nós faríamos a final com o Botafogo. O título que o Flamengo ganhou em 91, nós tivemos a um jogo de fazer essa final. E nos campeonatos paulistas, a gente, quando chegava no quadrangular, no momento final, o Santos mandava todos os jogos para a capital. E eu posso lhe afirmar, embora muita gente diga, né, e isso para mim pessoalmente me envaidece muito, porque, pô, você era o grande nome, o time não era isso, não era aquilo. Não, eu acho que o Santos tinha um bom time, um time muito identificado principalmente quando a gente mandava jogo. Eu acho que o Santos foi o momento que menos perdeu, com exceção da geração Pelé, da geração de ouro do Santos. Talvez a minha geração no Santos foi a que menos perdeu em Vila Belmiro, por incrível que possa parecer. Eu tive quase 5 anos no Santos, 4 anos e meio, eu não perdi 5 jogos em Vila Belmiro. Então, o nosso aproveitamento em casa era muito bom. E quando a gente chegava nos momentos importantes, a direção do Santos abria mão da oportunidade de ganhar um campeonato em troca de grandes públicos, de grandes arrecadações. Então, eu acho que talvez essa tenha sido a maior causa do Santos não ter ganho, pelo menos, ou feito finais nesse período, porque quando a gente chegava a atingir o momento de jogar em casa em momentos decisivos, porque eu acho que o fator nosso, Vila Belmiro, era quase 100% de perspectiva, nos tiravam essa vantagem. Então, talvez isso tenha dificultado um pouco nesse período do Santos disputar um campeonato. Tenho certeza disso, porque a gente, no momento mais importante, o Santos acabava fazendo os jogos decisivos no Morumbi, principalmente no Morumbi, né, atrás de grandes públicos. Muito bem, nesse gancho aí, Sérgio, antes de eu passar pro Ednelson, essa semifinal aí que você falou foi em 92, né? Ficou muito próximo ali também. E essas derrotas, poucas derrotas que você falou também na Vila Belmiro, muito por conta também da sua resposta aí, em relação ao time sempre querer jogar em São Paulo por conta da arrecadação. Ainda há isso no Santos, né? Em alguns momentos mudou um pouco, né? Tem jogado muito mais na Vila, alguns clássicos na Vila também. Mas essa história de jogar no Pacaembu ainda incomoda o torcedor aí de Santos? De sair de Santos em jogos decisivos e levar para a capital? Então, cara, eu acho que o tamanho que o Santos tem, eu acho que é justo você fazer alguns jogos, né, onde a gente concentra-se. Talvez a torcida mais apaixonada, mais vibrante, se concentre na capital. Aqui em Santos, a pressão, a cobrança é muito grande. O resultado não acontece, a arquibancada se manifesta muito rápido. Em São Paulo, não, o calor humano é mais forte, né? Mas o fator mando Vila Belmiro é inquestionável, né? Talvez hoje, a nível de campo, eu comparo o Santos a uma Bombonera, né, do Boca Juniors. O fator mando para o Santos na Vila Belmiro é muito forte, é muito difícil jogar aqui, é muito difícil você ter resultado aqui. Mas o Santos faz isso sim. Naquela época fez por essa razão, hoje faz mais por razões políticas, né? O presidente prometeu na eleição que ele mandaria metade dos jogos em São Paulo, talvez por isso ele tenha ganho a eleição, e ele está cumprindo a risca. Mas a torcida não gosta mesmo da quantidade de jogos fora daqui.
principalmente o sócio torcedor, né? O cara que paga, ele quer o retorno. Isso faz com que o Santos perca um pouquinho nessa participação mais calorosa da torcida, e por isso faz mais jogos fora daqui. Mas o fator mando para o Santos é muito forte. É muito difícil você ter resultado aqui em Vila Belmiro quando se manda jogos aqui, né? E hoje com gramado melhor, com melhor acomodação, a minha geração a gente jogava no areeiro, né? Mas hoje não, hoje você trabalha com muito boas condições, mas o Santos faz esses jogos agora porque politicamente foi assim acertado. Muito bem. Dinho, fica à vontade. Vou só comentar um episódio aí com o Sérgio, o jogo que ele se referiu, que foi um dos melhores que ele fez, acho que Corinthians e Santos, um 0-0, foi em 89, e eu me lembro desse jogo. Eu até comentei com o meu irmão hoje que a gente ia conversar e tal, né? E ele falou assim, o Sérgio é aquele goleiro da música do Raul Seixas. Pois é, cara. No final, foi no dia no dia seguinte, lá, o Globo Esporte fez uma matéria, né? Com você lá sobre esse jogo, você tinha fechado o gol, que você ainda falou que você preferia ter vencido o jogo do que ter saído como herói. Aí quando o Globo Esporte fez aquele negócio da música lá do cowboy fora da lei, né? Que pois é. não soubia pra tirar uma de herói e tal, uma sacada legal. E assim, e você veio pro Santos para substituir o Rodolfo Rodrigues, né? Que tinha ido pro Porto, né? Tinha passado 2 goleiros, não tinha se encaixado. E na seleção também, você estava indo para a seleção numa entre safra, né? A seleção tinha acabado de ser eliminada da Copa de 90, né? Tinha estreado com o Falcão lá contra a Espanha, tomado 3-0, o Veloso tinha jogado aquele jogo, e depois você estreou contra o Chile, né? Num jogo da paz, né? Entre aspas, né? Que contra o Chile nunca é jogo da paz. Como que era isso, Sérgio? Você tem que substituir o Rodolfo no Santos e começar uma nova era na seleção brasileira. Você foi o encarregado de tudo, né, naquela época. Pois é, cara. Eu tenho boas lembranças. Pô, eu tenho isso gravado em casa, viu? Esse cowboy aí, esse Globo Esporte. Poxa, esse jogo que repercutiu muito. Foi pós esse jogo aqui em Santos que eu tive noção da rivalidade, que é do carinho que o torcedor do Santos tem para quem faz bons jogos contra o Corinthians. E você lembrou bem, a primeira convocação a gente foi na Espanha e o Falcão nos chamou, cara. O Valdir de Moraes era o treinador de goleiro da época, né? Falecido Valdir, um dos grandes treinadores de todos os tempos do Brasil na formação de bons goleiros. O Falcão nos chamou no hotel, no quarto dele, foi uma situação meio inusitada, sabe? Porque o Falcão estava começando como treinador de futebol também. Ele nos chamou, ele falou, é o seguinte, nós temos esses 2 jogos, que era, como você bem lembrou, depois era no Chile o próximo jogo. Ele falou assim, a gente tem esses 2 momentos, um vai jogar um jogo e o outro. Como é que vocês querem fazer? Pô, um olhou para a cara do outro, eu falei, eu não chamo o Falcão também é outra pessoa que eu tenho um relacionamento pessoal bacana, eu me dou bem com ele, porque ele me levou para o Inter depois também. Eu falei, pô, Paulo, acho que todo mundo quer jogar. Ele falou, então joga o Veloso, esse e você o outro, ok. E esse jogo da Espanha, para quem assiste, se você olhar nos gols, nos melhores momentos, quando saiu o segundo gol da Espanha, o Falcão me chamou. Ele me chamou e na época o treinador de goleiro não podia ficar no banco de reserva. Eu levantei e falei para o Gilberto Tim. Eu falei, o Tim vai matar o Veloso se ele me pôr, mas eu vou. Ele foi na frente, ele chegou com o Falcão, falou para o Falcão alguma coisa que eu não ouvi o que foi. O Falcão me chamou e falou, fica aqui do meu lado. O Falcão mudou de ideia, porque ele ia me pôr no jogo, tá? Ele ia me pôr no jogo. Aí ele falou, você vai jogar o outro, né? Eu já sabia disso. Eu falei, não, tá tudo bem, Paulo, tá tudo certo. E aí ele cortou o Veloso após esse jogo e chamou o Ronaldo. O suplente já no Chile já foi o Ronaldo, o Veloso já não foi mais. E aí eu fiz o jogo do Chile e eu falei, puxa vida, eu tenho que causar uma boa impressão para a seleção brasileira. O Chile tinha um jogador que se chamava Aravena.
Esse rapaz jogou na Portuguesa de Esporte, chutava muito bem. E na pré-eleição, o Falcão ele era novato mesmo, ele estava começando a lidar com o treinador. Ele falou assim: ó, Sérgio, é o seguinte, o Chile tem um cara que pega bem na bola, presta atenção na formação da barreira, tudo. Como foi bem colocado com vocês, a gente foi o pós-fogueteira, né? Então nós chegamos debaixo de muita pressão no Chile. Amistoso não existia de verdade, como você bem colocou. Quando começou a sair falta, aí eu falei, porra, vou abrir, não vou pedir barreira, não. E eu me recordo que uma das vezes do banco ele começou a gesticular para mim para que eu colocasse barreira. Eu falei, bom, eu que jogo, eu que decido. E o Aravena chutou, e se você ver os lances desse jogo, você vai ver que teve algumas faltas. Ele chutou, a coisa se portou bem. Então, a partir desse jogo, eu virei capitão do time dele. Eu já não era mais o goleiro titular, não, eu era capitão do time. E se o Falcão tivesse chego à Copa do Mundo, eu imagino que eu talvez pudesse ter sido, ou tivesse jogado essa Copa do Mundo. Aí ele saiu pós a Copa América e me levou para o Inter na sequência. Ele me ligou também, ele falou assim, ó, eu não quero nem... Eu estava no Cruzeiro em 93. Ele me ligou e falou assim, é o seguinte, você me deve isso, eu te levei para a seleção, você vai vir para o Inter, você vai sair daí, terminar seu contrato. Eu falei, pô, mas Paulo, ele falou, não quero saber, não quero conversa. Terminou o Campeonato Brasileiro, você se apresenta em janeiro no Porto Alegre, no Internacional. E isso acabou acontecendo. E por ironia do destino, quem te substituiu no Cruzeiro foi o Rodolfo Rodrigues, né? Não, eu acho que não. Puxa vida, tem um jogo... quem me substituiu no Cruzeiro, acho que foi o André, o goleiro do Inter. Tem uma passagem boa, você me fez lembrar de uma passagem boa. Tem um jogo entre Bahia, eu acho que o Rodolfo encerrou a carreira na sequência disso. Teve um jogo Bahia e Cruzeiro no Mineirão, o Ronaldinho estava começando a jogar, o Fenômeno estava começando a jogar. O Rodolfo pegou uma bola e a torcida do Cruzeiro estava provocando ele, tá? Foi 5-0 esse jogo. Exato, Isso. era do Bahia, eu confundi. E aí, a hora que o Nonato chutou uma bola de bico no Rodolfo, o Rodolfo pegou a bola e ironizou a torcida do Cruzeiro, como se diz, pô, tô preocupado com o chute. Ele pegou aquela mão na cabeça que ele pôs, foi justamente para provocar a torcida do Cruzeiro. A hora que ele fez isso, o Ronaldo roubou a bola e fez o gol. Eu me lembrando disso. Boa. Ô Sérgio, tem mais um amigo nosso que participou aí na última terça da nossa live, que vai te mandar um recado agora aqui também. A gente já vai... Deixa eu só equalizar aqui. Agora tá no ponto aqui, vou colocar para você ouvir, Sérgio. Meu querido Sérgio Guedes, meu amigo, um dos profissionais mais corretos com quem eu tive o privilégio de conviver por alguns anos, de trabalhar e de acompanhar tanto como atleta e depois como treinador. Aqui quem está falando é seu amigo Oswaldo Luiz. Eu sei que a hora que terminar essa mensagem você vai falar para todo mundo que você sempre me chamou de Nenê. Eu já contei tanto pro Rova quanto pro Rafa aí o apelido e tudo mais. Mas estou passando aqui para te mandar um abraço nesse bate-papo que você está tendo aí com os meninos na Rock Esportiva. Participei com eles na terça-feira. É uma delícia, é um astral maravilhoso. Só boas conversas e a certeza de que eu tenho o privilégio de... Eu não fiz muitos amigos. Nosso meio, você sabe, o meio do futebol é um meio complicado. Falávamos isso até pela morte do Vadão, mas eu fiz alguns amigos e que me preenchem completamente, assim, porque são amigos que eu levo para a vida inteira. E claro que você é um deles, pela sua pessoa e por tudo aquilo que você também me ajudou no começo, e quanto que você me ajudou quando você estava na Ponte Preta, eu era setorista da Ponte. Então, um abraço forte para você, que Deus continue abençoando você, sua família, saúde, e você é um querido, você é um parceiro, e repito, o futebol precisaria ter muitos Sérgios Guedes para que fosse bem melhor do que em alguns momentos, em algumas fases, ele tem sido, pela sua postura, primeiro como homem, como cidadão e também como profissional. Abraço, Serjão. Abraço, Nenê. Valeu. Pois é, cara. Puxa vida, Oswaldo Luiz.
De verdade, a gente fez uma amizade muito boa, a gente viajava muito, né, quando a gente fazia, como eu disse, a gente tinha uma relação com o pessoal que cobria dentro do campo, né, a gente trocava bola dentro do campo, chutava pênalti na gente, inclusive. Oswaldo, de verdade, é um amigo, um cara especial, um cara com muito sucesso na vida, né, e eu, de verdade, eu chamava de Nenê, chamava ele de Nenê. Eu tinha mania de chamar algumas pessoas que eu queria de Nenê, 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 e a gente se tratava dessa forma, cara. Puxa vida, um grande abraço, um prazer ouvi-lo, e que bom ouvir da boca dele esse sentimento de que, de alguma forma, a gente teve uma relação e causa boas lembranças. Que bom. Que legal, tá na escuta, viu? Tá te ouvindo aí também, o nosso querido Oswaldo Luiz. Deixa eu dar uma passada na nossa live aqui de novo, para dar uma olhada aqui nas mensagens aqui dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. O Nivaldo de la Libera, lá de Votuporanga, ó, o clube que eu amo, a Votuporanguense, não vai continuar a disputa da Série A2. Sem contratos, os jogadores e também sem patrocínio, como podem continuar assim? Tá pedindo aqui para você também ir para lá, viu, Serjão? Lá para Votuporanguense, o Nivaldo. O João Lourenço tá perguntando aqui sobre o Palmeiras. A gente vai falar daqui a pouquinho também aí desse assunto, se ele teve proposta da Parmalat ou não. Quem mais tá aqui? Edivaldo Garbuio, grande Vardão. Edivaldo, zagueiro que jogou no Corinthians daqui de São Carlos, tá te mandando um abraço também, viu, Sérgio? Poxa vida, Oswaldão, um grande abraço, amigo. Um zagueirão. A gente se enfrentou desde a época de Jaú, viu? Não é só no Corinthians, não. Desde aquela época. Uma pessoa sensacional. Quando eu estive em São Carlos, a gente se encontrou algumas vezes. Muito obrigado, cara. Valdão, um grande abraço, meu amigo. Em relação a Votuporanga, o Nivaldo aí, Nivaldo, vou te dar um furo, meu amigo. Eu tive muito perto de esse ano estar em Votuporanga, tá? Mas muito perto. E falei muito com o Marcelo. O Marcelo foi o presidente da Votuporanga, a gente jogou junto no América, tá? Ele era goleiro da base do América. E é engraçado no futebol algumas coisas, viu? Eles têm muito mais estrutura que a Santista tem, né? E a gente chegou a conversar. Eu tenho um amigo que foi goleiro do América também, que se chama Adriano. Ele mora aí em Dois Córregos aí. Ele falou assim para mim: pô, Sérgio, vamos para Votuporanga, tem um pessoal querendo te levar para lá. Eu falei, cara, tem um estádio legal, eu acho que tem uma estrutura legal, e eu acho que subir a Votuporanga é mais fácil do que aqui. E por alguma razão a coisa esfriou. Eu acho que os parceiros partiram para um outro nome, né? Mas a gente esteve muito perto de ir. Gostaria de ter ido porque é um lugar que me daria toda a condição de... Eu gosto, cara, de ganhar jogo. Eu me identifico muito rápido em alguns lugares que passo na minha vida, né? Como foi aí em São Carlos, inclusive. Mas esteve muito perto de acontecer, cara. De verdade. Em relação à pergunta que houve aí do Palmeiras Parmalat, de verdade isso aconteceu. Eu fui o primeiro jogador procurado pela gestão Parmalat quando eles vieram para o Brasil. E eles vieram até Santos para me comprar. E antes do César Sampaio ir para lá, o objetivo era me levar. E eles fizeram uma proposta, eu vou te dar até os detalhes disso tudo. Eles fizeram uma proposta para o Santos, eles davam o Serginho Fraldinha, o Galeano, o Ranielli, o Veloso ou o Ivan e $300 mil. Essa foi o valor que a Parmalat ofereceu para o Santos. O Santos, se a gestão do Santos me desfizesse da época, eles iam ter problema aqui. Eu era muito querido de verdade aqui. E o Santos refugou. E aí eles levaram o Sampaio. Na época que o Sampaio foi, o diretor da Parmalat do Palmeiras era Gilberto Stipulo. Ele era diretor de futebol do Palmeiras. O Santos dando negativo, ele veio até Santos, ele veio até minha casa. E na época a gente tinha aquela lei do passe, né? Você fazia uma proposta, o clube fazia uma proposta alta para pagar durante o contrato de 2, 3 anos, e a gente pedia um valor absurdo para receber no último dia de contrato para que o passe diminuísse. E o Palmeiras sugeriu que eu fizesse isso, para que eles comprassem na Federação Paulista arbitrar meu passe, eles comprariam meu passe na federação. Mas como o Oswaldinho Luiz disse aí, eu tenho um berço, uma educação meio complicada, cara. E eu falei, pô, mas vocês não me conhecem, cara, vocês não me conhecem.
eu tenho uma relação muito forte no Santos e eu acabei renovando o contrato no Santos. Então, isso de verdade ocorreu. Essa passagem, esse momento, talvez poderia ter, pela conquista, me levado mais rápido a uma Copa do Mundo, mas a minha identificação com o Santos era muito forte e eu sou fidelista. Então, eu segui no Santos por mais alguns anos. Muito bem, quem mais está aqui na nossa live? Deixa eu passar aqui, o Fernando Almeida tá mandando um abraço, Marcelo Simone, grande Marcelo, hein, Marcelão? Tamo junto aí, Marcelo, tá mandando um abraço aqui, recuperação aí pro Júlio Simone, orações pro Julião aí, que daqui a pouquinho vai estar 100% e tá muito próximo já de estar 100%, graças a Deus, depois daquele terrível acidente do Julião. O Antônio Batista da Silveira também tá falando aqui, um dos melhores goleiros que passou aqui pela cidade e só deu azar porque foi na pior fase. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto aí do Grêmio São Carlense também com o Sérgio. O Fernando Almeida tá mandando aqui, ó, mais uma. Manda um abraço aí para Novo Horizonte, time do Grêmio Novo Horizontino, e vem ser o treinador aqui também, porque o Roberto Fonseca não vai. O torcedor cornetando o Roberto Fonseca lá no Novo Horizonte. Todo mundo tá te querendo aí, hein, Sérgio? Nós vamos abrir aí depois aí, deixar o teu contato aí pra rapaziada. Brincadeira. Ô, Sérgio, eu queria que você falasse, a gente falou muito de seleção, que é o auge do jogador, né? Mas eu queria que você falasse do jogo que te levou pra seleção. Eu ouvi você contando, eu tava assistindo essa entrevista que você deu pro Ademir Quintino, e você falando do dia que o Falcão estava na Vila para ver você jogar. Eu queria que você falasse dessa história que, para mim, é uma das melhores, assim. Pois é, cara. Puxa vida. É de verdade, isso ocorreu. Foi em 91, né? 90, pós-Copa do Mundo para 91, antes da Copa, antes de ir para o Chile. O Falcão começou a acompanhar alguns jogos específicos. E ele foi nesse jogo. E a gente estava perto da semifinal do Campeonato Paulista. E eu passei um dia terrível. A gente concentrava na Chácara Nicolau Moran, em São Bernardo, tá? A gente não ficava em Santos, não. A gente subia a serra. Aliás, enquanto eu fui goleiro do Santos, eu segurei essa Chácara Moran, porque lá concentrava, né? Em Santos, na cidade, não concentra. Era só passeio. E eu segurei essa Chácara Moran durante algum tempo. Eu fazia todo mundo ir para lá. Aí eu cheguei, durante o dia, eu tinha um treinador de goleiro já falecido, que chamava-se Fininho, o Pepe era o treinador, e eu passei o dia muito mal, cara. Pô, eu tava com 40 graus de febre, eu tava ruim, cara, tava passando disso. Aí a gente desceu para Santos, eu fiquei medicado a noite toda, né, deu aquele suador. Eu cheguei na Vila Belmiro, eu não tava bem, cara. O Pepe me chamou. O Pepe falou: Sérgio, é o seguinte, cara, com você no gol, os caras respeitam, os caras não chutam. Eu falei: seu Pepe, o treinador de goleiro me chamou do lado, né? Ele falou: você vai se estrepar, não vai querer ser herói, você não tá bem para jogar, não joga, é um jogo importante. A Vila tinha quase 30 mil pessoas aquele dia. Ele falou: cara, você não vai. Mas, cara, da forma com que o Pepe me abordou, ele falou: eu preciso de você, Sérgio, você precisa jogar. E eu fui tentar aquecer, eu não consegui aquecer, cara. Na verdade, eu fiquei alongando, troquei de roupa e entrei para jogar. Foi isso que ocorreu. E foi um jogo legal para mim. A gente perdeu de 1-0 o gol de Mário Tilico. Mas foi uma partida muito boa. E aquele jogo o Falcão acabou me convocando. Na semana seguinte saiu a convocação. Mas eu não joguei, eu não sabia que ele estava. Fiquei sabendo depois. E talvez esse jogo tenha me levado para a seleção brasileira, cara. Mas eu tava muito mal, cara. Eu joguei tudo, eu tava terrível. Depois para dormir à noite, mas... Enfim, cara, Nós vamos chegar em São Carlos. São Carlos aconteceu algumas coisas parecidas com isso, tá? Foi o maior que eu disse para vocês, que foi o maior desafio da minha vida. Verdade, a gente já vai chegar nas próximas aí. Rova, fica à vontade. Ô Sérgio, a gente tá falando de seleção, e aí você falou também lá no início sobre lei do passe. Eu queria que voltasse um pouquinho, porque esse pessoal mais novo, nessa geração Barcelona, Real Madrid, que só acompanha futebol europeu, não sabe o que era a lei do passe. E eu queria que você falasse sobre o que é melhor, a lei do passe como era antigamente, ou a lei Pelé depois que surgiu na década de 90, extinguindo aí essa lei do passe. E sobre a seleção,
né? Você falando aí das suas convocações, né? O orgulho de você ter defendido a seleção, que antigamente o auge do atleta, né? O grande sonho do atleta era chegar realmente à seleção brasileira. Hoje em dia não, né? Hoje em dia o jogador já com 19, 20 anos, ele quer ir para a seleção para ser usada como vitrine para jogar num Barcelona, num Real Madrid, num PSG, enfim, sair para a Europa, né? Como que você vê a relação hoje do atleta com a seleção brasileira? Não é mais aquele amor, né? É apenas negócios. E você também comentasse um pouquinho sobre a lei do passe pro pessoal mais novo aí. Pois é, Vanir. Eu acho que é uma coisa ligada à outra aí, tá? É uma coisa ligada à outra. Eu acho que o meio disso tudo talvez fosse o ideal. Primeiro que os clubes de futebol ainda não conseguiram se sustentar sem a lei do passe, né? E no Brasil, da forma com que foi colocada, ela foi muito mal conduzida, porque surgiu muito oportunismo nesse processo todo, né? Isso acabou afetando muito o clube formador, os clubes do interior. Hoje você tem, na formação de base, né, um exemplo, o São Carlos monta uma equipe de junior, ele é obrigado a profissionalizar todo mundo, porque se isso não ocorrer, vêm os oportunistas e acabam tirando os principais jogadores e você fica simplesmente com o ônus do processo, o bônus, o oportunismo leva embora. Existe a pressa nesse processo de fazer com que o jogador queime etapas, né? É um jogador que começa a desenhar alguma coisa, já surge a pressão nos clubes principais. Eu acho que os grandes clubes hoje vivem muitas dificuldades nesse processo. Eu dou um exemplo no Santos. O Santos tem uma folha de pagamento que nenhum clube do interior tem em divisão de base. E o que? 5% disso, 10%, exageradamente dá certo. O resto fica no caminho. E aí a pressão para que o clube faça contratos, né? Muito cedo com os jogadores. E onera o clube isso. Então eu acho que nesse processo todo se criou muita dificuldade para que você tenha relacionamentos de jogador para clube, esperar o processo certo de você fazer uma transferência. Então eu acho que o ideal seria se rever esse processo, porque acho que o clube precisa ser um pouco mais protegido, né? Hoje você faz um contrato com um jogador de 3 anos, 5 anos, e se com 5 meses surgiu um negócio interessante, chega o representante do jogador e fala assim, ele quer ir embora, ele não quer mais ficar aí. Ele não vai mais jogar, ele não quer mais jogar. O clube acaba sendo forçado a fazer. Caso seja o oposto disso, você não quer mais o jogador, o cara chega e fala, tá bom, me manda embora, me paga o contrato cheio que eu vou embora. Então, esse processo precisa ser revisto, porque não existe respeito e consideração de nenhuma das partes, tá? Por isso que eu estou dizendo que existem os dois lados desse processo todo. E aí você acaba construindo, cara, o jogador de areia, né? O castelo de areia. Porque os caras não se identificam onde eles estão mais, né? Eu falo com alguns amigos que quando chegam momentos de competições importantes, mesmo em clube de futebol, por mais que a televisão se force para criar aquela rivalidade, né? Aquele processo de sentimento, de paixão, quem tem isso hoje é torcedor. O jogador de futebol é frio. Então o jogador diz na imprensa, ele dá aquela entrevista na imprensa, ele não me convence. A mim não, nunca. Porque é uma coisa muito forçada, muito fria. Não tem conteúdo, né? Não tem consistência. O cara não te convence. Então isso faz com que você perca um pouco o encanto. A gente ama o futebol, é apaixonado, mas hoje, infelizmente, o comércio se apoderou de tal forma que gostar de futebol, sentimento, paixão, fica para o torcedor. O resto é frio, não existe respeito e consideração em nenhum momento, né? Porque quando há crítica, os caras não aceitam. Quando é paparicado, aí ele atende, aí ele faz. É muito filtrado isso, os jogadores são despersonalizados, completamente despersonalizados. Eles não falam o que eles querem fazer. Hoje, o principal jogador nosso, quando vai dar uma entrevista, você tem que mandar o questionário antecipadamente, para ver se tem alguma pergunta que ele não quer responder. Então, é uma coisa muito fria, muito superficial. Eu me recordo que a última vez, de verdade, que eu torci para uma seleção brasileira foi em 82. Eu senti muito, porque eu joguei com mais da metade daquele time. Eu fui companheiro da maioria daqueles jogadores de 82. E eles me contam muita história em relação a isso. Muito problema, né?
para quem gosta de ver, esse é um momento que a gente está muito em casa, tem muita coisa na televisão para se ver. E eu tenho muita história contada por algumas dessas pessoas nesse processo todo, mas a paixão, o sentimento que existia de vontade de fazer as coisas era muito diferente dos dias atuais. E isso faz com que esse processo de relação fique muito dificultoso, porque você não tem tempo para formar um jogador, o time do interior ele é usurpado por oportunismos, né? E o jogador, quando ele atinge um momento, ele quer ir embora, e não importa onde, né? O cara tá no São Carlos aí, pô, o sonho meu era jogar na Ponte Preta. Eu não queria jogar no Santos, eu queria jogar na Ponte Preta. E é uma consequência você chegar depois num clube maior. Hoje o cara tá num time menor, ele fala assim, ele tá no Santos, ele fala, eu quero jogar no Manchester United. Ele não vai jogar no Manchester United. Ele tem que jogar no Santos primeiro. Então essa relação ficou muito complicada, né? Porque queima-se etapas, é um processo de oportunismo e eu lamento muito que isso ocorra, de verdade, mas entendo. Eu sei que isso próximo, porque existem exceções, existem boas pessoas, mas infelizmente, é exemplo da política nossa, né? O futebol também é feito de oportunismo e a qualidade propriamente do jogador, ela fica em segundo plano. Aquilo que a gente quer mais ver, que é times jogando, que times fiquem muito tempo juntos, jogando juntos, vai lá, não acontece mais. É um campeonato bom, é uma rodada positiva, o cara quer ir embora. Então é uma relação que, no meu modo de entender, se deteriorou ao longo do tempo e que, infelizmente, acaba se tornando uma coisa muito superficial, né? Temos o Flamengo aí, um exemplo. Se o Flamengo tivesse perdido para o River, e foi um acaso ter ganho do River, porque podia ter perdido, talvez tudo aquilo que se fala do Flamengo hoje não se falaria, né? O jogador não queria mais ficar, ele queria ir embora, então a verdade e mentira é muito perto, então fica a superficialidade tomando conta aí. E eu vejo isso de uma forma muito diferente daquela que eu fui formado, então eu lamento que isso ocorra, mas como dá oportunidade para a gente trabalhar em alguns clubes, então quando eu chego em algum clube, a primeira coisa que eu faço é falar da história do clube, é buscar os seus melhores dias, é fazer os jogadores se identificarem, terem prazer em fazer aquilo que está sendo pago para ele fazer, mas infelizmente eu vivo só quando eu estou nos lugares, quando não, tem o lado positivo porque a gente acaba tirando vantagem disso sobre a concorrência nossa que é fria. Mandar um abraço da nossa live aqui pro Vitinho Denardi. Quem mais está conosco? Henrique Afonso de André, grande Cebola, hein? Torcedor do Santos também. Meu ídolo de infância tá falando para você aqui. Grande Sérgio. Quem mais está aqui? O Fernando Almeida, mais uma vez oferecendo a estrutura de Novo Horizonte para você, viu, Sérgio? Na verdade, Novo Horizonte talvez seja o melhor lugar para você trabalhar direito. Acho que talvez o time mais organizado do interior de São Paulo hoje é o Novo Horizontino. Seria um prazer enorme. Que bacana. Aí, ó. Tá aí, o Fernando. Agora se vira aí, bichão. O Betão Cândido também conosco aqui, grande goleiro do passado. Boa noite a todos. Está mandando um abraço a todos aqui também na nossa live Rádio Rock Esportiva com o Sérgio Guedes. Dinho, fique à vontade, Dinho. Bom, pegando o gancho aí de grande goleiro do passado, né? Nesse jogo que a gente falou lá de 99, que o Sérgio fez uma excelente partida, tal, foi destaque no Globo Esporte, ele pegou uma cabeçada a queima-roupa do jogador do Corinthians chamado Dicão, que é ídolo do Rovaner. Assim, é a mesma defesa que o Gordon Banks fez do Pelé, ele fez essa do Dicão, mas assim, ele encaixou a bola. E naquela época, os goleiros costumavam encaixar a bola. Saíam lá no meio da área, subia, saía com a bola na mão. Hoje o goleiro espera alguém trombar nele para que o juiz marque uma falta. O que você acha que mudou nessa preparação, Sérgio? Porque assim, os goleiros parecem que são treinados para não segurar mais a bola. Não igual vocês faziam no passado. Foi o tipo de bola que mudou? É o campo? O que você acha, a sua opinião? O que mudou? Eu acho que existem algumas razões para isso. Primeiramente que os goleiros antigos eram mais arrojados, né? Até tem uma frase eu acho que você tem alguns facilitadores, porque hoje você tem todo o material feito, ele é sintético, ele é feito para que você facilite a pegada, tá? Você tem a bola que é mais rápida,
mas você tem mais recurso técnico para usar, para que você, obviamente, tenha vantagem em relação às dificuldades que possam surgir. Eu acho que é muito da preparação de time para time, tá? A minha geração da Ponte Preta, ó, se você, que nem o Dimas, que era o treinador, se eu não segurasse uma bola, para o treino, acabou o treino. Eu ia fazer paredão, ficava 2 horas chutando bola no paredão, até a bola não sair mais da minha mão. Então a gente tinha uma formação diferente, a exigência era diferente. Hoje os goleiros trabalham com muita rapidez, muita agilidade e não se prioriza a pegada. Eu acho que o trabalho poderia ser mais cadenciado, até porque o jogo não é tão intenso assim, né? Você faz uma defesa, dá para você se posicionar melhor, e você trabalhar mais esse tipo de fundamento. Eu acho que os treinadores de goleiro trabalham muito intensidade, muita técnica e não dão importância para um detalhe altamente relevante, né? Porque você tem material capaz de sustentar um chute a meia distância. Então vai muito de goleiro para goleiro. Existem alguns goleiros que têm essa condição de segurar, né, que a gente vê jogar aí, que tem um domínio, mas grande parte deles você tem razão. Já na minha época tinha alguns. Depois de mim, né? Marcos, o Fábio Costa, esses goleiros já não seguravam mais também, não. Rebatiam tudo. Mas a minha geração, a gente fazia muito isso. Tinha cara que chuta. A bola pesava 5 quilos, né, quando chovia. Mas a bola ficou um pouquinho mais rápida e talvez isso fez com que dessem uma importância para que se jogasse a bola dos lados. Existe goleiro que devolve muito, isso não é bom, mas quando você faz uma defesa parcial, joga para os lados, já satisfaz o treinador de goleiro. Eu acho que existe a condição e a possibilidade de você fazer trabalhos para que você faça com que o goleiro se mostre mais capaz e seja mais confiante. Mas a minha geração, os caras eram mais bravos, mais maldosos. O goleiro era mais cascudo. Muito bem, falando em goleiro Tom aí da Ferroviária, está conosco na nossa live aqui, mandando um abraço a todos, ele que também jogou aqui no São Carlos e foi campeão, né, em 2015, 15 e 16, jogando aqui no São Carlos. Ô Sérgio, chegando então a São Carlos, né, vou começar então falando da tua vinda aí pro Grêmio São Carlense. Eu acho que foi, se não foi o último, foi o penúltimo clube aí da tua carreira. Eu queria que você falasse da tua chegada, da tua vinda e como é que foi a tua passagem aqui no Grêmio São Carlense, Sérgio. Pois é, cara. O Tom não quis jogar comigo na Santista, tá? Ele foi para outro lugar. Eu ia trazer ele pra cá. Aí, Tom, tá vendo, Tom? Cara, puta vida, que momento esse vivido aí em São Carlos, cara. Eu tava na transição de carreira, tá? Eu já não estava mais querendo jogar futebol. E existiam pessoas que estavam envolvidas aí no clube e me prometeram, eu fiz um acordo aí que se eu jogasse o campeonato da A2, eu tomaria conta no ano seguinte, eu faria uma transição de carreira. E isso me animou. Isso fez com que eu fosse para aí. Chegando aí, a dificuldade era muito grande, né? A gente tinha muita dificuldade. Quantas vezes eu comprei mistura para os jogadores? Eu gastei em São Carlos bastante, tá? Eu fiz muita coisa aí que não é comum se fazer. Isso eu nunca falei para ninguém. É a primeira vez que eu estou falando. E na sequência, com 2 jogos, o CSA de Alagoas, e aí começou a minha saga de recusar proposta melhor do que eu tenho. O CSA de Alagoas foi campeão da Copa do Nordeste aquele ano e eles foram até São Carlos e queriam me contratar. E o Zecão, que era o treinador, o presidente do São Carlos na época, aliás, uma pessoa muito correta, muito bacana, gosto muito, ele era tutor na época. Ele me chamou, ele falou: Sérgio, se você for embora daqui, acabou. Tá tudo atrás de você aqui. Eu falei: Zecão, é o seguinte, cara, eu vou seguir com vocês, mas eu preciso receber em dia, pelo menos, o que acabou não ocorrendo também, tá? Eu segui e nesse processo eu tive uma lesão de ligamento e aí eu já não tinha mais condição de jogar, cara. O que eu fazia? Eu infiltrava meu joelho na segunda-feira, fazia uma infiltração e treinava na sexta. Aliás, o Ivan era meu treinador. Vocês devem conhecer. O Ivan é uma pessoa extraordinária, cara. Um cara das pessoas mais corretas que eu conheci na minha vida. Ele foi meu treinador de goleiro aí, no São Carlos.
E eu terminei o campeonato nessas condições, cara. Eu não tinha condições de jogar, eu não podia jogar, mas eu tinha certeza que a minha presença ia ajudar. E aí, quando a gente foi, Darcizão também estava aí na época, outra pessoa muito querida da minha parte, gosto muito dele. Eu acabei levando essa competição dessa forma. E nesse meio, como eu não fui para o CSA de Alagoas, o parceiro também saiu daí. Então, o Grêmio São Carlense ficou de verdade às favas. Foi abandonado. E eu falei, porra, cara, eu não vou terminar minha carreira com rebaixamento. Isso não pode acontecer para mim, cara. Eu não vou aceitar isso. Cara, e eu sofri muito nessa fase aí, tá? Quando a gente chegou na fase decisiva, cara, nós fomos jogar em Bragança Paulista. Aí tem uma história por trás disso. O Bragantino jogava perspectiva de classificação. E nós tínhamos que ganhar o jogo para o time ficar na divisão. E, porra, aí foi uma loucura. Porque a gente começou a cercar tudo que era possível fazer, né? A Paraguaçuense jogava em São José. A Paraguaçuense fatalmente perderia em São José. Acabou perdendo de 7-0. Mas a gente tinha que ganhar o jogo em Bragança Paulista para o time ficar na divisão. Eu falei, porra, se eu tenho que seguir aqui, esse time tem que ficar na divisão. Algumas pessoas começaram a aproximar do São Carlense e ajudavam de alguma forma para que o time tivesse a condição necessária para terminar a competição. Chegando em Bragança Paulista, cara, eu me recordo que eu entrei no campo, eu não tinha condições nenhuma de jogar, cara. Eu estava totalmente... Eu mancava na época por causa dessa lesão que eu tinha. Eu fui até o juiz, cara, e eu falei, eu estava alucinado aquele dia. Eu fui nele, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você vai apitar isso aí no pau ou o jogo está encomendado? Ele olhou para mim, arregalou o olho. Era o Sintra, tá? Era o Rodrigo Sintra, era um juiz que estava começando, hoje acho que ele é comentarista na Bahia. Rodrigo Sintra. Rodrigo Martins Sintra. Isso, ele foi o juiz, ele teve um problema com o Luxemburgo também, se não me falha a memória, pessoal, né? Eu entrei no campo, eu peguei no braço dele, porra, eu falei, você vai apitar esse jogo, eu usei esse linguajar, vai ser no pau ou o jogo está encomendado? Porque o Bragantino tinha essa, não é fama não, o Bragantino fazia isso. Ele olhou para mim e ele falou, Sérgio, eu estou começando minha carreira, cara. Eu falei, eu estou terminando a minha. E a gente precisa ganhar esse jogo aqui, e se não for direito, eu falei para ele, se você não for apitar direito, cara, eu nem termino, cara, eu nem posso jogar, eu nem jogo. Ele falou, não, Sérgio, eu vou apitar no pau. Eu falei, então tá. E a gente ganhou esse jogo de 2-1. A gente tomou um gol, saiu a bola, 1 minuto de jogo, a gente tomou o gol. A gente conseguiu virar esse jogo. Terminou esse jogo, cara, eu cheguei no vestiário, é uma coisa engraçada, né? Parece que é divino. Eu tava, nossa senhora, foi uma emoção louca, né, de todo mundo, porque, porra, ganhar o jogo nas condições que a gente ganhou, naquilo que, da forma com que a gente vivia aí o dia a dia, foi um presente de Deus para mim. Aí eu sentei no vestiário, cara, eu tentei levantar, o meu joelho travou, eu não consegui mais levantar, eu não consegui mais tomar banho, eu não consegui levantar para tomar banho. Cara, foi uma coisa divina. Falou, Sérgio, você queria ficar na divisão? Tá aí o presente que você queria, agora chega, deu para você. E aí eu terminei minha carreira, cara. Aí eu terminei, a Portuguesa Santista quis que eu jogasse no ano seguinte, mas eu não conseguia enganar as pessoas, eu não tinha mais condições de jogar. Eu acabei fazendo uma cirurgia, uma osteotomia, na verdade, uma corretiva, para mim ter uma vida normal, mas eu não consegui jogar. Na verdade, então, e assim foi essa época, essa passagem minha aí pelo São Carlense. Terminou o jogo, a direção toda empolgada, eu falei, vocês têm uma dificuldade, vocês precisam começar a fazer amanhã o time, vocês precisam organizar isso aqui amanhã, porque o time vai terminar se vocês não fizerem isso. Pô, e aí na sequência foi rebaixamento atrás de rebaixamento, né? Mas a gente conseguiu segurar o time, cara. Foi talvez o maior desafio que eu tenho enfrentado na minha vida, porque eu não tinha condições nenhuma de fazer o que eu fiz. Eu não vou dizer que isso custou minha carreira, porque eu fiz porque eu queria fazer, né? Ninguém me pediu para fazer isso, não. Mas isso acabou me comprometendo totalmente, né, cara? Eu infiltrei, eu deixei meu joelho. Hoje meu joelho ele é figurativo para mim.
mas eu consegui melhorar, recuperar, ou seja, eu tenho uma vida agora para fazer meu dia a dia, mas não jogo mais futebol, não faço mais nada, talvez por essas escolhas que eu fiz nesse período. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse seguido, aquele ano o time tinha rebaixado e eu tinha que contar uma história diferente do que eu estou contando para vocês agora. Gilberto Carlos, que era o repórter naquela oportunidade, acho que já comentarista o Giba, não sei se ele era repórter ou comentarista naquela oportunidade, já era comentarista o Giba. O Giba tá conosco, viu, Serdão? Hoje ele não pôde participar com a gente aqui, mas o Giba com o Cardoso Natal estavam naquele jogo e o Giba já contou essa história no ar, que eu me lembre, acho que mais de 15 vezes. Vira e mexe, a gente retoma esse exemplo, teu, esse jogo lá de Bragança, muito por conta do jogador hoje, que qualquer coisinha, né, se tiver uma caspa, já não quer jogar, né? E você, cara, sendo aí sensacional nessa partida lá em Bragança, a gente faz questão de relembrar. E quem mandou uma mensagem para mim hoje também, quando a gente divulgou que você estaria conosco, foi o Rodrigo Ramos, que naquela oportunidade estava com vocês lá como roupeiro, como mordomo lá do Puxa time. vida. E o Rodrigo hoje é supervisor de São Paulo, cara. Pois é, e já muito interessado na época, se tornou um profissional muito competente, conhece tudo de futebol, gosto muito dele, e ele era o roupeiro da época, aliás, muito competente, né? Porque tocava o barco aí, não era fácil não, cara. O Rogério também está aí, ele era o nosso diretor de futebol, ajudava muito nas dificuldades no cotidiano, levava inclusive mantimento aí no clube. Eu tenho boas lembranças aí, cara. Eu conheci muita gente especial aí. Que bacana, que bacana. Gol do Flávio, segundo o Rodrigo me mandou. Gol aqui. Do Flávio, que Flávio. Depois acabou indo pro Grêmio. Ele jogou no Grêmio, Flávio. No Pelotas e depois no Grêmio de Porto Alegre. Ele mora aqui, hoje ele é empresário, tá? Ele não joga mais futebol, não. Parou já há um tempo. Muito bem, muito bem. Rova, fique à vontade, Rova. Ô Sérgio, agora vamos um pouquinho já da sua carreira como técnico. Em 2008, você de novo com a Ponte Preta fazendo história, chegou em uma final de campeonato, a Ponte, se eu não me engano, desde 80, não chegava em uma final de campeonato paulista. Você montou aquele time da Ponte Preta lá que tinha o Elias, o volante, né? Que foi destaque daquele time da Ponte, pegou o Palmeiras na final, por pouco a Ponte não conseguiu aí quebrar essa estigma de não ganhar campeonato paulista, né, Sérgio? Pois é, cara, aí é uma história bacana também. Eu fui convidado pelo Cristiano Nunes. Cristiano Nunes hoje ele é preparador físico do Inter de Porto Alegre. Ele é coordenador do departamento de futebol da Ponte na época. Eu tinha chego em 5º lugar no Campeonato Paulista pela Santista. Ele me ligou, ele falou: Sérgio, vamos fazer a Ponte Preta da sua época de novo? O convite foi exatamente dessa forma. A gente quer a Ponte Preta da sua época. Eu falei: a Ponte Preta da minha época vai ter que mudar muito. Ele falou: mas você vai ter carta branca para fazer isso. Eu cheguei na Ponte com uma divisão de base deteriorada, só negociata, só golpe, só malandragem. Eu me recordo que a gente dispensou 90% do time. E eu pus na minha cabeça que eu ia fazer aquele... Eu fui para ser treinador do júnior, tá? De 5º lugar do Paulista para treinador de júnior da Ponte Preta. Eu falei: poxa vida, eu vou trazer esse time de júnior, eu vou ser treinador do time principal da Ponte. Mas com a molecada. Só que o futebol hoje ele é tão incompetente, né? Ele não é pouco incompetente, ele é muito incompetente. E aí, antes desse processo todo, eu formando o time... a Ponte montou um time para jogar a Série B e não andou bem. Aí eu fui convidado para fazer a última rodada do Brasileiro da Série B. O jogo era em Belém do Pará contra o Remo. E o presidente na época me chamou e falou: Sérgio, é o seguinte, eu preciso de você para fazer o último jogo e o time é esse. Me deu o papelzinho. Aí falou: presidente, é o seguinte, para dessa forma aí, você leva o Carlos. Se eu tiver que seguir, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. Ele fez uma cara feia, mas falou: tá bom, faz o que você quiser.
mas esses jogadores X não vão jogar mais aqui. Eu falei, eu vou dizer a ele. Eu vou dizer a eles que vocês vão tomar essa posição. Então eu passei uma semana, eu fiquei 1 ano na Ponte Preta e a direção da Ponte Preta não sabia quem era o Sérgio. Eles foram só conhecer o dia que eles me apresentaram na Ponte Preta. Eu tive uma conversa com eles. Sabe quando você percebe um dirigente olhar para a cara do outro e falar, pô, peraí, esse cara não é bocó. E eu estava 1 ano lá e eles não sabiam. Aí me deram o time, a gente teve uma semana muito legal. A gente foi para Belém do Pará, cara, e a divisão a Ponte Preta sempre teve alguma coisa, infelizmente, às vezes ela usa mal isso, mas a Ponte Preta tem um sentimento de torcida louco, tá? Um negócio incomum. Mas ela usa muito mal isso. E pouca gente também conhece para colocar em prática isso lá. Quando a gente jogava, a gente cantava o hino para entrar no campo. A gente cantava o hino da Ponte Preta, no túnel. E eu levei muita gente da base aquele dia, mas não foi programado nada, tá? Quando a gente chegou no Mangueirão para entrar no campo, os caras começaram a cantar o hino da Ponte. Isso ganhou uma repercussão em Campinas muito grande. E quando eu voltei, a gente venceu o jogo de 1-0. Quando eu voltei para Campinas, já existia uma comoção de que eu deveria ser o treinador da Ponte. O Benazzi já estava contratado pela Ponte Preta, na época. Aí o presidente da Ponte me chamou, falou, Sérgio, você quer ser presidente da Ponte? Você quer ser treinador da Ponte? Eu falei, presidente, quem não quer? Quanto você quer ganhar? Eu falei, presidente, eu quero $1 milhão, pô. Ele falou, então você é o novo treinador da Ponte Preta. A partir daí a gente começou a reformular e fazer o time. Mas teve mais gente atrás disso, tá? Não foi o Sérgio que fez sozinho, não. Tem minha equipe e algumas pessoas que já estavam montando o time principal da Ponte. E aí a gente começou a fazer um time nesse perfil que a gente está falando aqui, identificado com o clube. Ou seja, a Ponte Preta da minha época. A Ponte Preta da minha época não existia mais. E a gente construiu um time muito intenso, muito solidário, muito competitivo, e a gente conseguiu chegar na final, e eu conto até a semifinal, tá? Porque na final o meu time inteiro estava assediado e já tinha proposta para jogar em outros lugares. Tudo conversa, né? Isso na verdade não existia, era só para tirar o foco. O Palmeiras conseguiu fazer isso. E a gente acabou perdendo a final, mas foi um processo, cara, de reconstrução de verdade. Eu vi a Ponte Preta de torcida que não existia mais, já voltar ao estádio. Eu vi cara falar para mim, Sérgio, eu estou voltando aqui por causa de você. Eu vi um negócio muito diferente do que a gente vê hoje no futebol. Então, eu acredito muito nisso, mano. Eu acho que o futebol hoje ele precisa ser resgatado, mas felizmente para mim isso não é muito usual. E como eu tenho esse perfil, eu tenho toda a vantagem possível quando eu chego num time de futebol e tenho esse tipo de atitude, de comportamento, porque isso faz com que haja transformação de conduta. Isso faz com que o jogador dê importância para ele e para aquilo que ele representa, que é uma coisa que hoje nem conversado é mais, na verdade, né? Então, isso faz com que a gente sempre construa momentos bacanas e faça alguns trabalhos que ganhem comoção, né? Como foi aqui na Portuguesa Santista também, no ano de 18, quando a gente trouxe o time de volta para a Série A2. Então, são histórias das quais eu conto e tenho lembranças muito marcantes e faz com que a gente tenha o que contar na vida, né? Que não é comum também no meio do futebol. Muito bem. Antes de eu passar para o Ednelson Simonetti, tem mais o último recado que a gente tem aqui. Uma mensagem carinhosa para você, viu, Sérgio? Uma companheira nossa aqui que está sempre conosco, já participou com a gente aqui também e vai mandar um alô para você. Vai mandar um alô para você aí, ó. Carregador. Uma alegria. Boa noite, amigos da Rádio Rock Esportiva. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Ainda mais para falar desse outro grande amigo que é o Sérgio Guedes. Quando nós fizemos a live aí na rádio, a gente chegou a falar sobre isso, né? Sobre as amizades que o futebol, que o jornalismo nos dá. E para mim o Sérgio Guedes é uma dessas pessoas que eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo e um amigo que o jornalismo me deu, que a profissão me deu. Eu tive um contato mais próximo do Sérgio em 2 momentos, quando ele treinava o Rio Claro
e depois, mais recente, na Portuguesa Santista. 2 grandes trabalhos do Sérgio, e era sempre muito bom poder conversar com ele. Não era uma simples entrevista, o papo com o Sérgio, né? Tinha sempre muita reflexão, muito aprendizado, sempre uma ótima conversa. Era muito bacana também poder acompanhar o trabalho dele de perto. E o Sérgio sempre teve muito respeito, muito carinho por todo mundo que trabalhava com ele, de forma direta ou não. E eu acho que isso fez com que ele ganhasse a admiração de muita gente, ganhasse o respeito também de muita gente, cativasse quem estava próximo e também cultivasse essas amizades, né? O Sérgio tem um coração grande. Eu me lembro que, acho que talvez a última cobertura do Sérgio que eu fiz na Portuguesa Santista, o time chegou muito perto do acesso, fez uma campanha brilhante, foi muito legal de acompanhar. E eu me lembro era a última coletiva do Sérgio, ele ficou muito emocionado falando desse trabalho e do acesso que não veio. E eu lembro que eu também fiquei emocionada naquela coletiva de ver o Sérgio com lágrimas nos olhos, eu também fiquei. E aí depois ele brincou comigo, ele falou, eu te vi chorando, hein? Mas não tem como, né? A gente conhecendo as pessoas, sabendo do caráter, do trabalho, a gente acaba compartilhando. E aquilo ali pra mim era o Sérgio Guedes ali, emocionado, envolvido com o que ele faz. E é uma lembrança bacana, assim, esse último contato direto. Depois, claro, sempre acompanhando e torcendo pelos trabalhos do Sérgio, que é esse amigo. Muito obrigada mais uma vez, gente, por estar com vocês. Sérgio, um grande beijo. Espero que você, que sua família estejam bem também nesse momento. E a gente ainda vai se falar e se encontrar por aí. Beijo a todos. Glaucia Santiago, Sérgio. Pois é, rapaz. Puxa vida, ela me fez chorar mesmo. Que legal, que momento, cara. Porque uma relação que começou aqui, né, muito próximo aqui em Rio Claro, e depois se encontrarem aí num momento tão bacana, decisivo, né? Uma pena de não ter conseguido o acesso, mas estar com uma amiga aí perto também. Eu acho que te confortou de alguma maneira também, né, Sérgio? Pois é, cara, é muito querida, cara, eu gosto muito dela. Ela é muito competente, né, na verdade. Ela veio, o dia que ela veio pra cá, ela me ligou, ela falou, pô, Sérgio, eu tô indo pra Santos. Eu falei, caramba, você vai vir pra cá, vai morar onde? Vou te arrumar onde você vai querer ficar. E ela veio, fez muito sucesso, muito rápido aqui, na verdade, acabou indo pra São Paulo, né, e de São Paulo agora na ESPN, mas ela relatou o fato verdadeiro, cara. A gente criou uma relação de amizade e de respeito muito grande. Ela é muito competente. E ela criava esse impacto, né? Porque em Rio Claro também a gente chegou muito perto. Rio Claro a gente chegou até a semifinal também, jogou acesso lá contra o São Caetano e a gente trabalha sob pressão, cara. A gente trabalha sob muita dificuldade, né? Porque são clubes que não oferecem muita estrutura, não tem muita condição. O Santista é saco e bola. E a gente consegue brigar com todo mundo em condições de jogar acesso. O Rio Claro não foi diferente disso. Então isso causa muita comoção, cara. Isso faz com que você obrigatoriamente tenha muita intensidade no seu trabalho. Se você não fazer dessa forma, você não faz com que os jogadores se superem. Então as dificuldades elas são muito maiores nesse processo porque a gente enfrenta o cotidiano com muito revés, né? E a gente conhece nesse processo muita gente especial, muita gente bacana e que surpresa. Gosto muito da Glaucia, cara, é muito querida. Poxa vida, que legal. E ouvir isso dela também é muito bacana. Um beijão pra Glaucia, tá sempre conosco aí, parceira nossa aí, vai estar com a gente aí, se Deus quiser, uma transmissão em São Paulo, quando tudo isso passar realmente, né? Que a gente retomar, entre aspas, aí uma normalidade. Dinho, fica à vontade aí, Dinho. Bom, só lembrando, né, que o Sérgio comentou esse time da Ponte aí, recentemente ele foi eleito o principal técnico da Ponte do século XXI, né?
Ele ficou à frente, inclusive, do Abelão, do Jorginho, do Gilson Kleina, técnicos que fizeram grandes campanhas na Ponte, né? Mas assim, saindo um pouco da Ponte, Sérgio, um trabalho legal que eu lembro seu também foi no São Caetano, em 2012, né? Você perdeu só 2 jogos aquele ano, né? E como que foi aquele trabalho? Pois é, cara. Foi bacana, né? Eu tive 3 vezes no São Caetano. As 3 vezes na zona de rebaixamento a gente pega. E depois os caras começam a querer se ingerir, né? Aí é problema. A gente ficou 17 jogos sem perder, cara. A gente brigou acesso, depois eu fui substituído pelo Leão. Até o Leão falou, pô, não sei porque que o São Caetano trocou o comando. O time estava pronto. E não conseguiu subir. Mesmo assim, não conseguiu subir de divisão. Mas foram sempre trabalhos de recuperação, né? Eu cortei isso um pouco na minha vida, sabe, cara? Aquele estigma de, pô, pôs a forca. Quando eu jogava era assim também. Põe a forca no pescoço, traz o Sérgio, que o Sérgio faz as coisas caminharem bem. Eu gosto de fazer o trabalho maior agora, de começar e terminar, porque as coisas acontecem de uma forma mais você está melhor respaldado, né? E toda vez que a gente formou time, a gente conseguiu chegar muito perto ou chegou no objetivo pretendido. E naquela época no São Caetano foi muito assim, a gente pegou o time na zona do rebaixamento, aí teve uma recuperação muito bacana. Foi assim no Sport Recife também. E aí você vive muita emoção em momentos como esse, mas às vezes não o suficiente para te satisfazer, porque você não atinge o objetivo principal. Você tem uma recuperação muito boa, você faz uma campanha de Libertadores de América, mas o time está tão enroscado que a coisa acaba não acontecendo, né? E eu cortei um pouquinho isso da minha vida, cara. Eu não gosto mais de pegar as coisas andando, não. Não vou dizer que não vou fazer isso, mas evito, porque você recebe uma herança muito ruim, né? Não é só resultado, é relacionamento, é atraso de salário, e isso é muito ruim, mas muita gente, quando tem momentos difíceis, eles acabam recorrendo a mim para que a gente consiga tentar recuperar ou fazer com que o processo seja melhor conduzido. Isso aconteceu muito isso na minha vida. Como jogador também aconteceu muitas vezes. Na nossa live, o Antônio Batista da Silveira, eu ouvi o jogo lá contra o Bragantino pela Rádio Clube, o narrador Cardoso Natal, grande, saudoso Cardoso Natal, né? Sofri muito mais, mas foi da hora o final aí com o não rebaixamento, tá mandando aqui o Antônio. O Marão Pontieri, meu amigo lá do Onda Esportiva, Sérgio Guedes, grande alma, como técnico já me defendeu contra arbitrariedades absurdas da Federação Paulista de Futebol na beira do gramado. Ele que é repórter, viu, Sérgio? Tá te mandando um abraço aí. Grande Marão Pontieri, hoje tá lá em Piracicaba também, cobrindo os jogos do 15 de Piracicaba. E o nosso amigo Marcos Chiocchini, lá da Rádio Cultura de Araraquara, também conosco aí, acompanhando a nossa entrevista. Rova, mais alguma com o Sérgio? Tem sim, vamos lá. Ô Sérgio, sobre esse momento agora, né, que estamos vivendo, tudo parado, o futebol parado também, não tem ainda prazo para a volta e vários times do interior aí passando muita dificuldade, né, os times menores, não tendo nem condições de voltar à competição, né, parece que a Santista também passou por um momento difícil, você saiu também da Santista, vários outros times já alegando que não tem condições de voltar, porque essa demora realmente quebrou a parte financeira dos clubes que já eram, né, muito, muito difícil. Queria saber de você, o que você pensa desse período, se tem que terminar realmente os campeonatos estaduais, se tem que cancelar, realmente não tem como, porque vai ficar um negócio meio que muito desigual. Já é desigual, vai ficar ainda mais desigual, né? Times que conseguem aí manter, os poucos que estão conseguindo manter o seu elenco, mas a maioria vai estar com o elenco totalmente modificado, né, Sérgio? Eu concordo com você. Eu concordo. Perdeu um pouco o encanto, né? Vai perder o encanto, né? A forma com que as coisas estavam muito próximas dos finais, né? Eu acho que ele vai voltar porque os clubes precisam de dinheiro e os clubes e a primeira divisão é que tem a prioridade nisso. Então, voltando à primeira divisão, eu entendo que os demais campeonatos, por essa necessidade econômica, vai acabar ocorrendo.
Quem tiver um pouquinho mais de ambição vai jogar o acesso, né? Eu acho que isso vai ocorrer. Alguns clubes realmente perderam o fôlego. Mas a fragilidade, né? Essa pandemia mostrou como os clubes brasileiros são frágeis, né? Porque eles não têm uma outra estratégia, uma outra saída. E os atletas estão sendo muito profissionais nesse momento, porque eles vão acabar aceitando uma condição menor e vão regressar, e aquela equipe que conseguir agregar um maior número de remanescentes é as que terão chance de jogar acesso. Mas eu entendo que vai voltar num outro momento, né, sem torcida, uma coisa muito fria, mas vai surgir uma ocasião, como você bem colocou. As equipes que melhores tiverem condições é as que vão ter chance de ano que vem ter um orçamento maior e vão brigar pelo acesso. Muito bem. Dinho, mais alguma? A gente perdeu a imagem do Sérgio. Agora voltou, retomou. Pode ficar à vontade, Dinho. O Sérgio falou do retorno das equipes aqui, né? Possivelmente ainda esse ano. E o Sérgio, volta ainda esse ano também? Ou não? Já tem um contato, já tem alguma coisa? O meu desejo é sim, até por questão de profissional, para que você se mantenha nesse mundo tão competitivo que é, né? A ideia é voltar assim, vamos ver como é que, né? Agora é terminar a competição, não tem como você antever nada. Eu só gostaria que não fosse mediante a campanhas ruins de clubes que começaram o campeonato, mas vai ser uma tendência. Agora, como a gente não tem nada estabelecido ainda, é o desejo, sim, reiniciar, até porque dá saudades, né, cara? A gente eu gostaria de trabalhar 3 meses, né, velho, de ficar um em casa. Como eu sou muito intenso, eu me incomodo muito com as atrocidades que o futebol oferece. Eu gostaria de ter uma vida assim, trabalhar 3 meses, ficar um mês em casa para você carregar a bateria, mas nem sempre é da forma com que a gente quer. E é o desejo que a gente, a partir do momento que as coisas começarem a se clarear, a gente voltar a trabalhar, porque a gente tem muita saudade disso, a gente ama muito o que faz, né? O futebol é um negócio muito apaixonante, mesmo convivendo com muita dificuldade, né? Que é típico do nosso futebol. Mas quando a gente está naquele momento do dia a dia, do cotidiano, a gente acaba deixando os problemas em segundo plano e tenta se satisfazer e satisfazer as pessoas que gostam de você. Muito bem, o Fernando vai te levar mesmo lá para Novo Horizonte, viu, Sérgio? Porque disse que vai conversar com o Goiano lá, com o presidente. Tá falando aqui nos comentários da nossa live. Sérgio, para fechar com você, queria que você falasse também da passagem aqui como treinador, né, aqui em São Carlos, pelo São Carlos, cara. Pois é, foi bacana, que eu conheci pessoas especiais, Juninho, Dagmer, poxa, cara, são os caras que hoje estão mais vividos, mais maturados, né? Porque tem coração de ouro também, esse Tairi Juninho, esse Dagner aí. Que eles sejam bem-sucedidos, e eles me levaram para tentar fazer uma recuperação. O time também não se encontrava bem no momento, e a gente conseguiu dar uma recuperada no time, não o suficiente para tentar subir de divisão, mas o suficiente para ver que existe o desejo e pessoas especiais fazendo ou tentando resgatar o futebol, né? Então, essa é a melhor lembrança que eu tenho como treinador aí. Eu acabei convivendo com pessoas especiais e que bom que tenha sido dessa forma. Lamento muito não ter tido o tempo necessário para formar o time e de repente brigar pelo acesso, porque as coisas já estavam acontecendo. Mas a saudade e a lembrança de ter trabalhado aí com essas pessoas acaba compensando a frustração da gente não ter feito o time subir de divisão. Muito bem. Quando o Julinho voltar, tá tentando retomar na justiça aí o comando do clube. Quem sabe, né, Sérgio? Quem sabe, ó, voltando o Julinho aí mais pra frente, a gente não tem o Sérgio Guedes aí como treinador aqui mais uma vez. Cara, eu gosto de ganhar jogo. Onde tem chance de ganhar jogo e pessoas bacanas, como eu acho que o futebol, capacidade é irrelevante, né? O futebol hoje eu vejo dessa forma, hoje já não precisa mais ter capacidade para trabalhar nele. Então, onde a gente tem boas condições e perspectiva de ganhar e fazer história, pode pôr meu nome aí que eu tô dentro. Muito bem. Para encerrar, então, com os nossos boa noites aí, eu vou começar pelo Ednelson. Dinho, fique à vontade aí com o Sérgio.
Bom, Sérgio, foi um prazer enorme ter conversado com você. Aí, como eu te falei lá no começo, né, é um ídolo de infância, né, ainda mais pra gente que tentou ser goleiro, né, e via em você lá um espelho e tal. Então, eu quero agradecer pela atenção que você teve conosco aí. Dizer, assim, que faz falta da gente assistir hoje, ver goleiro que joga com a mão, goleiro mesmo, não esses goleiros que jogam com o pé aí, que é esses Nutellas aí, né? A gente costuma dizer, eu costumo brincar com os meus amigos, né? Eu brinco com os meus amigos, eu falo que eu divido os goleiros assim: Tafarel, Zete, Veloso, Ronaldo e Sérgio numa prateleira, depois tem um abismo, depois vem Rogério Ceni, Marcos e Dida, depois tem uns 15 abismos, aí vem os goleiros de hoje. Então, muito obrigado aí pela atenção que você teve com a gente aí. Foi um prazer muito grande estar conversando com você, Sérgio. Sucesso na sua carreira. Muito obrigado, cara. Muito legal ouvir isso de você. Que bom que eu tenha sido uma referência para você e obrigado. O prazer é meu. Vocês não têm ideia a satisfação que eu tenho de conversar com pessoas que militam no futebol do interior de São Paulo, que gostam de futebol, são apaixonados por isso, o que fazem, né? E se posicionam. Acho isso é muito legal, cara. O prazer é todo meu, cara. A satisfação é toda minha. Pode estar certo disso. Rova, fique à vontade aí com o nosso querido Sérgio Guedes, Rova. Ô, Sérgio, muito obrigado realmente. Foi muito legal esse bate-papo. O Sérgio, a gente já não se via já há quase 2 anos. Nos encontramos aí num jogo treino que o São Carlos fez, o Sub-20 contra o Santos, se preparando para a Taça São Paulo, já montando o time da Série A3 do ano passado, né? Com o Marcuri, lá na Santista, lá no almoço, lá, o Sérgio dando treino lá, bravo com os caras lá. E a gente lá almoçando lá na Santista. Pô, que legal poder voltar a falar contigo. Muito obrigado, que você tenha sucesso. Você é um cara que merece, é um cara inteligente, um cara culto, né, conhecedor de futebol, vencedor no futebol. Pô, que você possa estar num grande centro logo, numa grande equipe, que você merece estar numa equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente possa aí nos encontrar em breve, quando tudo isso passar. Muito obrigado, Sérgio. Poxa vida, o prazer é todo meu, todo meu. Que bom a gente ter lembranças positivas e boas. Cara, que legal, cara. O prazer é todo meu. Eu é que agradeço aí a oportunidade de falar para vocês alguma coisa que eu vivi na minha vida e tenho muito orgulho do que fiz e orgulho de ter pessoas especiais que a gente acaba encontrando como vocês. Sérgio, da minha parte, muito obrigado. Na época de Grêmio São Carlense, o Rovanir era meu companheiro de arquibancada. O Ednelson ficava do outro lado, a gente ainda não se conhecia. E eu e o Rova íamos lá pro estádio do Luizão torcer muito por você, por aquela equipe do Grêmio. E vivemos tudo aquilo. Depois eu comecei a trabalhar como repórter e aí tive algumas oportunidades, né, de acompanhar jogos com você, a favor e contra, né? Aquele 2006 eu já estava com o Cardoso e com o Gilberto. E poder conversar com você é sempre uma satisfação para mim. É sempre uma honra para todos nós aqui. E eu só tenho que te agradecer por tudo que você fez pela nossa cidade, pelos nossos clubes, pela seleção brasileira, pelos clubes que você passou, né? A gente tem um carinho especial pela Ponte aqui também. E muitos amigos santistas mandando perguntas e abraços aí para você. Realmente só tenho que te agradecer. O nosso muito obrigado, viu, Sérgio? Poxa vida, cara. O prazer foi todo meu. Que bom, né? Vocês têm escola, né, cara? Vocês tiverem arquibancada. Eu costumo dizer que a gente fala assim, pô, a arquibancada começa a balançar, fica ruim para quem não é do futebol para trabalhar nele. Então, quem viveu, quem construiu carreira, né, que vocês têm hoje, vivendo arquibancada, vivendo o outro lado, né? Consegue avaliar melhor, consegue ter discernimento melhor, consegue interpretar melhor, ter mais tolerância, paciência, ser bem crítico, bem objetivo. Isso acrescenta pra caramba pra gente quando a gente ouve isso também. Então, um grande abraço a todo mundo, cara. Foi um prazer enorme. Um abraço a todas as pessoas que tiveram essa paciência de nos ouvir. Disponha sempre, tá? Você trouxe algumas pessoas muito especiais na minha vida no dia de hoje, que foram etapas da minha vida que me dão boas lembranças, ótimas lembranças. Pô, eu agradeço demais, cara. Fiquei muito feliz de participar, tá? Disponha sempre. Um grande abraço, cara. Um grande abraço.
Obrigado, Sérgio. Sucesso na carreira. E se for pro Novo Horizontino, avisa a gente manda o Fernando fazer uma foto, um áudio, um vídeo pra pôr aqui, tá bom? Pô, eles têm treinador, pô, deixa lá. Quem sabe um dia, que vai ser legal. Lá tem orçamento pra brigar campeonato, hein? Boa! Lá tem orçamento pra brigar campeonato. Pô, sensacional. Obrigado, boa noite, Sérgio. Um grande abraço, cara. Um prazer enorme falar com vocês. Um abraço, tá aí. Obrigado, Rova. Obrigado, Rova. Obrigado, Dinho. Boa noite pra vocês, meus amigos. Valeu, Rafa. Valeu, Rova. Obrigado, Valeu, gente. até a próxima. E dose dupla, hein? Fiquem ligados aí, próximo domingo, dose dupla. Verdade, hein? Live às 16 horas e às 20h15. Vamos trabalhar, meu filho. Aqui é trabalho. Ô, Rafa, deixa eu te falar. Será que o convidado de domingo à noite fez muito gol no Sérgio ou ajudou muito o Sérgio? Eu acho que ajudou muito o Sérgio. Vamos já Ajudou dar muito essa o Sérgio, estilingada lá. Vamos falar? Vamos Fala falar aí, vamos Rafa. falar. Solta aí em primeira mão. Paulinho McLaren, Sérgio, próximo domingo. Puxa vida, cara, amigo. Não, ele fez um gol em mim, mas ele mais me ajudou, né? E eu ajudei ele muito também, né, cara? Foi uma fase bacana, uma etapa boa. Parceiro de profissão hoje também, cara. Gosto muito dele. Pô, vocês vão ver o que é conversa. Ele tem história, hein? Paulinho tem história. Gosto muito dele, cara. Cara muito especial. Poxa, pessoa vai acrescentar pra caramba, cara. Puta vida, Paulo é gente da melhor qualidade. E já próximo domingo, fiquem ligados aí, próximo domingo, 20h15, teremos então o Paulinho McLaren, que também jogou aqui no Grêmio São Carlense e jogou no Santos, aí vários clubes, a gente vai estar com ele no próximo domingo. Gente, obrigado, boa noite a todos vocês, obrigado meus amigos, obrigado ao Sérgio, grande noite para vocês, fiquem todos com Deus aí então próximo domingo, dose dupla, às 16 horas, a gente vai estar divulgando aí nas nossas mídias sociais, quem será aí os nossos convidados das 16, os da 20, o convidado, perdão, de 20 horas, vocês já sabem, tá bom? Um abraço, gente! Se o Face me desbloquear, eu também vou divulgar. É verdade. É verdade. Ednelson tomou um gancho do Facebook, então vamos entrar com um recurso. Vou falar com o advogado do Fluminense amanhã e você estará liberado. Você para de fazer fake news. Você para de ficar fazendo fake news que a Polícia Federal tá atrás, viu? Vai, bom. Valeu, gente. Obrigado.